Opa, passando aqui no começo para falar um pouquinho da obra, 10 mil anos no futuro. Nesses capítulos que eu resumi, o protagonista faz uma descoberta incrível pro futuro dele. Se você gosta, por favor, deixa um like, se inscreve e me diz nos comentários o que dá para melhorar. Na academia Baie, o professor passa o dinheiro para o prota, e nota que ele está muito mais forte que antes. No caminho para sua casa, o protagonista pensa nos medicamentos do futuro, e em um jeito de preparar as medicinas necessárias para sua cultivação. E nessa busca ele é rejeitado por 7 laboratórios, que não queriam emprestar os seus equipamentos, e quando ele estava prestes a desistir, um lugar aparece em sua frente. Uma loja um pouco suspeita. Na loja, o prota fala com o atendente, que manda ele ver qualquer coisa da loja, e depois de assustar o atendente, ele consegue alugar o laboratório da loja suspeita. E após começar a preparar o suplemento, usando os materiais e o conhecimento do futuro, ele finalmente consegue um suplemento que será descoberto. 10 mil anos no futuro, a sopa de enriquecimento de músculo e sangue, ele conseguiu de primeira, e ao consumi-la, os efeitos são tão fortes que ele cai e quase desmaia. Os efeitos do suplemento são incríveis. O suplemento reabasteceu o Ki sanguíneo em quantidades imensas. O prota tá com Ki e sangue sobrando. Do nada, o atendente bate na porta e grita para o prota correr pois a chefe dele está chegando. E na cena seguinte vemos uma linda mulher saindo de um carro. Ao chegar na loja, a chefe entra no laboratório, e ao ver que alguém havia usado seu laboratório sem permissão, ela fica furiosa, e pergunta, chegando no atendente dizendo que ele não precisava ir no dia seguinte. Ao olhar dentro do seu laboratório, ela sai correndo atrás do atendente, para perguntar quem foi que usou o laboratório dela, e nisso ela consegue o número do prota. Ligando para ele, ela pergunta se o protagonista Lucende gostaria de fazer uma cooperação com o salão medicinal dela, e o prota fala que talvez em uma semana. Após o final da ligação, ela oferece 10 mil por dia ao atendente, para cada dia que ele poupar achando o prota. No fim ele se pergunta quem diabos é ele. Aqui o prota começa matando um zumbi comum com um soco no mundo dos sonhos, até que, ele encontra um zumbi de nível 4. O prota vai para cima dele, e o zumbi dá um soco que quase derruba o prota. Ligado nisso, o prota desvia do próximo soco. Pega o zumbi por trás e derruba ele. O prota dá um chute para baixo explodindo a cabeça do zumbi. Depois de absorver as memórias do zumbi, ele vê que esses zumbis não são pontos de experiência, mas sim cidadãos que estavam lutando pela humanidade. E por isso ele decide honrar os zumbis que ele matou. Dito isso, o zumbi que ele matou era de nível 5. O prota só matou ele pois o zumbi não era inteligente e não tinha um braço, senão o prota teria sido derrotado. Ubu compreende após a luta que se ele combinar a técnica secreta da arte da refinação estelar com a técnica de respiração natural, ele poderia exercer um poder centenas de vezes maior do que ele tem atualmente. E enquanto ele estava fazendo essa fusão, zumbis aparecem ao seu redor, e o prota dá um golpe, e limpa todos os zumbis. Ele chama o golpe de Impacto Estelar. Depois de sair dos sonhos, Lu Seng decide testar o seu poder, e pede para ser avaliado. Na recepção, a moça diz para ele que o Ki e sangue não aumenta do nada, e ele vai para a sala de testes sem jeito. Lá, ele mede primeiro sua vitalidade, que é 15,632, é um valor que quase ultrapassa um artista marcial de nível 2, e então ele vai testar sua força. Para isso ele bate em um boneco de testes, e o soco dele é tão forte que quase dá curto no robô, e o poder mostrado é 3.137, que é quase o dobro de um artista normal. Mas o prota lembra que usar artes de punho aumentam o poder de combate, e ele usa o Impacto Estelar. Na próxima cena, a recepcionista vê ele e pergunta se ele estava feliz, e o prota responde que sim e vai indo embora. Ela deseja para ele boa sorte nos exames, e fica toda sorridente no balcão. Novos clientes chegam, e cumprimentam a recepcionista. A moça que acabará de chegar repara que ele estava todo assanhada, e pergunta se o prota era alguém que veio se avaliar. Ela responde que sim, e que ele é gatinho. O moleque que tá com ela diz que não adianta ter um rosto bonito e não ter força, por causa de como é a sociedade de hoje em dia. A moça repreende ele por não ser vaidoso, e diz que eles que têm mais condições, são aqueles que têm o dever de serem os mais fortes.
O moleque pergunta se eles podem ver os resultados do Prota, e a recepcionista diz que sim, que ele foi o único a passar por lá, ao pegar o tablet. Após ver o resultado no tablet, e o moleque ver o estado do boneco de testes, eles percebem que o resultado é verdadeiro. E o Prota é pica. A recepcionista pega os dados de contato dele e eles partem em busca dele. O Prota está a caminho da associação. E na porta sai um cara chorando dizendo que o poder dele em casa era maior que 150. O Lu se empolga pois poderia saber seu poder precisamente, e vai para a recepção. Lá ele preenche os formulários e vai direto para a fila, que é imensamente grande, e nisso ele desanima pois ele estava com pressa. Do nada chega um cara gigante na sala, ele vai entrando no meio da fila, e ao ser questionado ele diz que pode passar direto para fazer o teste de nível 3. E o cara começa seus testes. Primeiro sua vitalidade, ao medi-la ela passa dos 100, e no poder de combate, ele soca e solta um ar violento que derruba todos os fracos. Quando esse cara olha para trás ele vê só o Prota de pé. O Prota aproveita que todos estão deitados e passa na frente de todos, e faz o seu teste de vitalidade, e dá 15 e pouco, ó que assusta todos à sua volta, que se perguntam se ele não tem tônicos fluindo em suas veias, e aproveitando o fluxo, ele usa o impacto estelar no teste de combate. O impacto estelar do Prota é tão forte que quebra a tela à sua frente. E assim vemos o poder de combate, de mais de 15.000, o Prota fica impressionado com a junção de suas artes. O avaliador diz ao Prota que a avaliação estava concluída e que ele poderia ser mais que um artista nível 2, para isso ele diz que vai arriscar a carreira e corre. Após o avaliador correr, o cara imenso chega atrás do Prota e pede um aperto de mão, as pessoas em volta pedem a mesma coisa, e o Lu Seng corre. Do lado de fora vemos um grupo de 3 garotas, e entre elas esta irmã do Prota. Elas estão esperando a amiga delas que é uma gênia. É que elas veem o Prota, e eles se encontram, a irmã pergunta o que ele estava fazendo ali, já que ele só faltava a aula e dormia, e ele só diz que foi fazer coisas. As garotas se apresentam, a que está falando é Fendi Fanfan, mais conhecida pelos colegas como Arroz. E a outra é Chunu, e elas estavam lá por causa da sênior, que estava na avaliação. Depois de umas brincadeiras o Prota se despede e vai embora, e logo após ele ir embora, a sênior delas aparece, elas perguntam como foi, e ela não quer nem comentar. Ela diz que algo inesperado aconteceu e por isso as avaliações foram suspensas, tudo por causa de um monstro, que tinha idade parecida com a dela, mas possui uma vitalidade de 15, e um poder de combate de maior que 15.000, mais que um artista rank 3, ela disse que achava que era talentosa, mas depois de ver ele, ela repensou. As amigas perguntam o nome dessa pessoa, e ela fala do Lu Seng. E todas elas ficam surpresas com esse fato. Voltando para sua casa, ele vê um tumulto enorme causado pela Academia de Artes Marciais Onguan. Parece que eles estão procurando alguém entre aspas, e o Lu não se importa e volta para casa, em casa. Ele entra no mundo dos sonhos e consulta suas informações do futuro pelo terminal, e lá ele vê o vislumbre do seu futuro. Ele se tornou artista marcial de nível 2 aos 18 anos, surpreendendo toda a cidade de Bai. Graças à recomendação da Associação de Artes Marciais, participou do campo de treinamento de prodígios da província Dongning e ficou entre os 20 melhores. No mesmo ano, entrou na Universidade de Artes Marciais de Dongning, sendo o primeiro colocado no vestibular da cidade, 32º da província e 145º do país. 3 anos depois, se formou e entrou para o exército. Após 5 anos de serviço, aposentou-se honrosamente como capitão e fundou a Academia de Artes Marciais Sagrada em parceria com a cidade de Aire. Aos 45 anos, foi promovido a artista marcial de rank 6, mas aos 50 falhou ao tentar alcançar o rank 7, o nível de mestre. Ele morreu em julho do ano 385 MC, durante uma armadilha de monstros na cidade de Bai. E assim ele confirma que o futuro pode ser mudado. Em uma semana, o futuro ele aumentou seu rank para o rank 6, e isso faz pensar que talvez não fosse o bastante, já que mesmo que ele fosse um sábio de nível 9, ainda seria insuficiente. Assim ele reafirma sua decisão de ficar mais forte, ele quer ser um mestre de no mínimo rank 11,
E assim ele talvez consiga salvar o mundo no futuro.